Boa noite, pessoal. Vamos fazer algumas aulas das peças processuais que nós vamos abordando. Hoje, agora nessa aula, vamos falar dos memoriais, que é alegações finais por memoriais. Eu costumo dizer que o nome da peça cobrada pela OAB é memoriais. Se quiser botar alegações finais por memoriais, alegações finais em forma de memoriais, pode botar, não tem problema nenhum, né? Mas não esqueça do nome memoriais, porque na verdade, alegações finais é orais, 20 minutos, 403, artigo 403. E o parágrafo terceiro traz a possibilidade de o juiz dar 5 dias para interpor os memoriais. Então o nome da peça real é memoriais, tá certo? Que é alegações finais. Eu vou batizar aqui de relatório, né? Eu vou batizar de relatório. Por quê? Porque é um relatório que o Ministério Público faz logo depois da audiência, se não tiver nenhum requerimento para fazer por meio do 402. 402 é quando termina a audiência, o juiz pergunta às partes, Ministério Público e defesa, se tem mais alguma coisa para requerer diligência, né? Ou qualquer outra coisa que requerer. Se não tiver, o juiz abre prazo por 403, parágrafo terceiro, ou seja, 5 dias. Se não fizer na hora oral, né? Mas como a gente está estudando aqui para a OAB, para nossas peças, então vamos falar do 403, parágrafo terceiro. Aí o Ministério Público, logo depois da audiência, o juiz abre prazo, se não tiver requerimento, como eu já falei, para o Ministério Público fazer o relatório dele. Eu que estou batizando de relatório. Porque é justamente isso, o Ministério Público vai fazer o relatório do que tem dentro do processo, desde o inquérito policial até aquela fase de instrução ali probatória. A hora da produção de provas é na audiência de instrução. Então, depois da audiência de instrução, o promotor acompanhou, ele viu tudo que aconteceu na audiência com o que tem no processo, ele faz o relatório dele, que a gente chama aqui de memoriais. E lá ele vai pegar os pontos, fazendo o papel dele com os colégios, os pontos negativos e positivos. Se tiver elementos para ele pedir absolvição, ele pede, porque ele pode e deve. E se tiver algum elemento na cabeça dele, né, para pedir a condenação, ele pede a condenação em fundamento. Está provado na página tal, através do depoimento da testemunha tal, né, e, no fim, ele requer a condenação por aquele tipo penal. Logo em seguida, o advogado é chamado para interpor as suas alegações finais. Justamente, o que é que eu vou fazer nas minhas alegações finais? Pedir tudo no futuro. Eu pedi tudo de bom para o meu cliente. O juiz ainda vai dar sentença. Se o juiz ainda vai dar sentença, então é o momento de eu pedir tudo que é benéfico para o meu cliente. Eu vou bater nos pontos que o promotor acusou, ele vai bater nos pontos acusando e eu vou bater nos pontos que ele acusou defendendo, ou seja, trazendo algumas coisas que desmancham o que o promotor está dizendo, tentando mostrar para o juiz um entendimento contrário do que o promotor pediu, uma absolvição, uma falta de provas, né? Um indúbio pro réu, um princípio que foi ferido, o princípio do bis in idem, o princípio da construção e por aí vai. Ou seja, eu vou fazer a defesa final do cliente. É a última defesa. Daí para frente vai ter recurso, apelação, que a gente vai falar depois. Mas é o único momento que você tem a oportunidade de defender seu cliente. Ou seja, a defesa, a segunda defesa, a primeira está lá na resposta à acusação, depois a segunda são os memoriais. Em que você vai tentar convencer o juiz a não condenar seu cliente, ou se for um réu confesso, uma pena mínima e os benefícios que a lei trouxer. Lembrando que essa peça é como uma resposta à acusação. Essa peça ela é obrigatória. De novo, obrigatória. Não existe possibilidade desse processo dar prosseguimento sem essa peça. Se acontecer, for uma falha horrível, causa nulidade. Não vai acontecer, o juiz não vai dar uma sentença sem essas duas peças. Não vai. Nenhum juiz vai fazer isso, tá certo? Mas se fosse o caso, é tudo nulo, perfeito? Então, uma peça obrigatória em que o Ministério Público tem a obrigatoriedade de fazer a peça dele, pedindo absolvição, e eu tenho que pedir a minha, né? E outra coisa, o Ministério Público pode pedir absolvição, mas eu tenho que fazer a minha também pedindo absolvição. Por quê? Porque o juiz, ele pode decidir contrário, quem quiser que recorra, ou o Ministério Público ou eu. Não posso pedir absolvição, o Ministério Público pedir absolvição, o juiz condenar e a gente recorre, tá certo? Mas é o último momento da defesa. É onde você vai se debruçar, pedir tudo ao juiz de bom para o seu cliente.
e o Ministério Público tudo que ele enxergar, ou de bom ou de ruim. O Ministério Público é custo lege. Beleza? Então, diferente do processo civil. O processo civil, alegações finais, ela não é obrigatória. Ela tem um prazo, se perdeu, perdeu. Né? Como na resposta à acusação, nossa é obrigatória e no processo civil a contestação não é obrigatória. Beleza? Então vamos lá. O artigo 403 do Código de Processo Penal, parágrafo 3º, traz a oportunidade de você interpor a último momento de defesa do seu cliente, porque depois é recurso. O Ministério Público, o último momento que ele tem. O Ministério Público pode pedir para tirar um tipo penal, só deixar esse momento. A do advogado também. Então eu só posso rebater na prática, pessoal. A gente pode até fazer alegações finais baseado na experiência nossa, né? Na prática. Mas na teoria eu só devo fazer as minhas alegações finais depois que o Ministério Público interpor a deles. Para eu olhar o que ele está acusando para poder defender em cima do princípio da ampla defesa do contraditório. Em cima do que ele está acusando o nosso cliente, a gente vai rebater aquilo ali. O juiz vai ter as minhas alegações finais e alegações finais do Ministério Público e vai analisar o processo em si, para desempatar, digamos assim. Se ele concordar com o entendimento que ele tem no processo, da cabeça dele, o relatório que ele vai fazer na cabeça dele, e coincidir com o que o promotor está pedindo, condenação, por exemplo, só por exemplo, ele condena. Se a argumentação minha convencer o juiz ao ponto de ele enxergar no processo que eu tenho razão, o advogado, ele absolve, se eu estiver pedindo absolvição. Perfeito? Só para vocês entenderem. Eu posso estar pedindo redução de pena, mas se eu estou pedindo absolvição, o promotor condenação, vamos trabalhar com essa hipótese. E o juiz analisa o processo, entende que tem elementos para condenação, ele condena. 2 ganhou para 1. Eu que recorro. Se o juiz entendeu que Adelso tem razão, que Adelso argumentou melhor, fez a cabeça dele, mostrou onde está as falhas e tem elementos para absolvição, ele absolve e o promotor, que se quiser, que recorra. Beleza? Isso é a peça alegações finais. Aí, mais importante agora, juiz penal não pode decidir condenar ninguém, nem absolver, se for lá atrás, pela absolvição sumária, mas não pode sem ter essas duas peças, do promotor e do advogado. O juiz não pode condenar ninguém sem as alegações finais por memoriais, perfeito? Estou falando por memoriais, que é a peça, mas as alegações finais ela pode ser orais, que é a regra, né, do 403. Então, logo terminou a audiência, o juiz pode fazer alegações finais orais, que deveria fazer em todos, né? O Ministério Público fala 20 minutos, o advogado 20 minutos, podendo ser prorrogado por mais 10 para cada um. Depois o juiz dá a sentença, tá certo? Mas hoje a gente tem a possibilidade dos memoriais. A OAB e a Adelso e outros professores da prova do concurso vai cobrar memoriais, não vai cobrar alegações finais orais. Perfeito? Mas alegações finais orais seria a regra, do 403, e a exceção seria o parágrafo 3º, que são os memoriais em 5 dias, tá certo? Então, o prazo do memoriais são 5 dias. 5 dias, perfeito? Então, tá aí a aula sobre memoriais. A gente está fazendo um vídeo pequeno por conta de não ficar muito pesado para encaminhar para vocês, tá certo? Muito obrigado, vamos gravar outro vídeo e assim tenham uma boa noite.